Boa noite, gente, tudo bem? A gente está um pouco desprovido de slides, porque a gente não tem slide no computador, mas vai dar certo. Já era. Então a gente vai falar sobre os povos ciganos. O dia 24 de maio comemora-se o dia do povo cigano, só que o povo cigano é o povo encarnado, né? Então no Brasil, no dia 24 de maio, comemora-se o dia do povo cigano. Comemora-se o dia do povo cigano, mas não a entidade que trabalha com os guias, o povo realmente. Então, o cigano e os guias. Qual é a diferença dos ciganos e os guias? Os ciganos, eles são indivíduos que gostam muito de alegria, eles gostam muito de dançar. Quem já conheceu um cigano encarnado, a gente falando agora, né? Quem já conheceu um cigano encarnado vai ver que eles não têm parada, então eles estão sempre... Não tem um local fixo para eles. Eles gostam, eles têm muita fé, muita alegria, muito amor. Eles gostam muito de riqueza e bem-estar. Então eles estão sempre com aquelas joias, né? Isso daí é o que caracteriza o povo cigano. Eles possuem também, eles se dedicam normalmente ao comércio. Eles vendem muitas coisas, fazem aquelas trocas e tudo mais. Eles acreditam muito no poder da natureza. Então, tudo que é da natureza, eles acreditam e eles buscam aquilo para eles. As entidades ciganas, elas agem libertando. Como que agem, agora falando das entidades? Elas agem libertando as pessoas das maldades, elas agem libertando das coisas que não são boas. É dessa forma que as entidades ciganas trabalham. Uma outra coisa que é interessante da gente pensar, que às vezes pode ter esse pensamento, é que nem toda entidade, toda pessoa encarnada cigana se tornará guia cigano. Porque você se tornar um guia, um preto velho, um cigano, um exu, você tem que estudar para isso depois que a gente desencarna. Então cada um vai fazer a sua escolha, de acordo com a sua vontade, de acordo com o que tem já um encaminhamento para aquilo, né? Então não é porque é um cigano em terra que vai ser um cigano quando desencarnar. Uma coisa não está relacionada à outra. Mas também não impede de ser se assim ele quiser de dar vontade. Está sem internet. Como os ciganos, agora tudo que a gente falar daqui para frente, a gente está falando das entidades, dos guias que vocês são atendidos ali embaixo. Como que eles agem? Eles são extremamente alegres, então eles dançam. Quem incorpora, quem consegue ter visões da incorporação, vê que ele está chegando dançando, que eles chegam sempre com adornos, que eles chegam muito bonitos, muito festeiros, eles gostam da alegria. O povo cigano, os guias ciganos, eles não gostam da tristeza. Tanto que eles vêm trabalhar, eles vêm fazer a cura espiritual buscando que você fique bem, que você fique alegre. Ele vai te escutar, ele vai falar com você com muita calma. Então, se você passar por um cigano ali embaixo, ou em outro local, ele vai estar sempre disposto a conversar, sempre disposto a escutar. Essa é a natureza e é a linha que eles trabalham, né? Então, as entidades, elas são oriundas de um povo livre. Ele respeita muito a natureza, o amor incondicional. Pelas histórias, eles têm umas histórias muito ricas, muitas lendas. Eles encontraram na Umbanda um lugar das práticas de uma forma melhor para poder atender e trabalhar e prestar a caridade ao povo. Então, os ciganos, eles são uma linha da Umbanda, eles são a linha mais recente da Umbanda. Eles têm só cerca de 25 anos que existe a linha dos ciganos, como existe a linha dos velhos. Então, é pouco tempo perto comparado às outras linhas que nós temos, né? Eles trabalhavam antes de que forma? Trabalhavam também, se apresentavam mais como exus, como pretos velhos, mas não trabalhavam como ciganos. Eles ainda não tinham a permissão para poder fazer isso. Quando eles tiveram a permissão espiritual para poder fazer isso, foi apenas em torno de 25 anos, eles começaram a trabalhar como ciganos na linha evolutiva realmente. Eu falei para vocês aqui também no início, eles eram confundidos com pombagiras, era para ficar tão legal para vocês verem aqui, mas não deu.
infelizmente. Eles trazem consigo o desapego, a liberdade, o amor e a alegria de viver. É isso que eles trazem para todo mundo, né? E a liberdade que eles se referem, eu vou até ler para vocês aqui, ó. A liberdade que se refere ao ato de libertar-se de circunstâncias que já não te fazem bem. As frustrações que vão passando do espírito acabam se tornando um fardo. Essas entidades vêm ajudar nesse sentido. Aquelas situações que você já não consegue mais lidar, aquelas questões que você não tem como se livrar delas, os ciganos vêm para poder ajudar você a sair daquilo, fazer com que você veja na situação que você está, que muitas vezes você nem reconhece a situação, a prisão que você se encontra. E o povo cigano ele vem para fazer essa libertação. E ele fala assim também, ó, que você se encontra numa situação ou num lugar que não está feliz. Você tem que se movimentar para mudar isso, porque você é livre. Você é livre para pensar, você é livre para agir. Livre-arbítrio. Precisamos usar o uso desse livre-arbítrio. Então, o povo cigano traz essa manifestação nas incorporações e nas falas quando vai atender todo mundo ali embaixo. Eles atuam, como que as entidades ciganas trabalham? Eles visam o progresso espiritual de todos. Eles estão trabalhando, estão progredindo, a gente está trabalhando com eles, vocês estão progredindo, todos progridem em uma cadeia, né? Ai, deixa eu ver isso. Eles são muito altivos, eles são muito assertivos, e tudo que eles falam, normalmente vocês vão pensar, como que sabia disso? Eles têm muita assertividade no que eles falam. Eles conseguem muito voltar para poder fazer aquelas regressões e mostrar da onde vem certo medo, da onde vem certo temor. Então eles conseguem buscar muito isso. O povo cigano ele tem essa liberdade, de transmutar entre essas linhas, né? Eles são guias espirituais que trabalham de maneira muito respeitosa. Então você não vai ver nunca ele desrespeitando o médium ou uma pessoa que está sendo assistida, né? É importante lembrarmos que toda magia cigana não trabalha a serviço do mal. Então você não vai ver cigano fazendo coisas do mal. Ciganos realmente não estariam fazendo, entidades ciganas fazendo coisas do mal, né? Eles não trabalham a serviço do mal, mas entregam bem-estar, saúde e equilíbrio mental, físico e espiritual. Eles são organizados em falanges, da mesma forma, tanto as falanges femininas quanto as masculinas, né? Nas femininas você vai encontrar Carmen, Esmeralda, Samira, que pode ser alguns nomes, e nas masculinas Flávio, Vladimir, Ramires, Igor, que são os mais conhecidos dos ciganos. A saudação cigana. A saudação cigana é arriba, vocês podem escutar isso, que quer dizer salve o povo cigano, e opcha, que quer dizer força, saudação desejando força e sucesso. Essa opcha, ela é utilizada somente com os guias, com os guias que vêm trabalhar. Porque você falar isso para alguns encarnados ciganos pode ter uma outra conotação. Então, somente os guias utilizam essa opcha como algo para saudar, como algo para reverenciar, para poder dar força para o próximo.